Para o ator Mikhail Tchekov, capítulo 3, Improvisação em conjunto. Exercício 13 para um grupo. Cada membro do grupo começa por fazer um esforço no sentido de se abrir interiormente com a maior sinceridade possível a todos os outros membros. Procure estar consciente da presença individual de cada um dos colegas. Esforça-se, metaforicamente falando, por abrir seu coração e nele admitir todos os presentes como se estivesse entre seus amigos mais queridos. Esse processo assemelha-se bastante ao de receber, que descrevemos no capítulo 1. No início do exercício, cada membro do grupo deverá dizer para si mesmo: o conjunto criativo consiste em indivíduos e nunca deve ser por mim considerado como uma massa impessoal. Aprecio a existência individual de cada um dos presentes nesta sala e, em minha opinião, eles não perdem sua identidade. Portanto, estando aqui entre meus colegas, nego o conceito geral de eles ou nós. E, em vez disso, digo ele e ela e eu. Estou pronto para receber quaisquer impressões, mesmo as mais sutis de cada um que participa comigo neste exercício, e estou pronto para reagir a essas impressões harmoniosamente. Você se ajudará incomensuravelmente se ignorar todas as deficiências ou características antipáticas dos membros do grupo, tentando, pelo contrário, descobrir seus aspectos atraentes e as melhores qualidades de seus caracteres. A fim de evitar desnecessário embaraço e artificialidade, não exagere essa atitude com olhares prolongados e abertamente sentimentais, sorrisos excessivamente amistosos ou outros recursos dispensáveis. É muito natural que possa desenvolver uma atitude cordial, afetuosa em relação a seus colegas de grupo, mas isso não deve ficar interpretado erroneamente como um convite para ficar circulando à toa no grupo ou perder-se em sentimentos vagos. O exercício tem, pelo contrário, a intenção de lhe propiciar os meios psicológicos adequados ao estabelecimento de um firme contato profissional com seus parceiros. Com o contato interior solidamente estabelecido entre si, os membros do grupo passarão então à etapa seguinte do exercício. Traçam em linhas gerais uma sucessão de ações simples, dentre as quais escolherão algumas. Estas podem ser, por exemplo, caminhar silenciosamente pela sala, correr, ficar de pé, imóvel, trocar de lugares, assumir posições contra as paredes ou juntar-se no centro da sala. 3 ou 4 dessas ações definidas serão suficientes. Ninguém deve ser informado sobre qual desses movimentos será a ação específica do grupo quando o exercício começa. Cada participante deve prever, com sua recém-descoberta abertura, qual dessas ações previamente acertadas o grupo, como um todo, deseja executar, e deve tratar então de concretizá-la. Muitas partidas em falso podem ser feitas por um ou todos os participantes, mas finalmente se chegará em concerto à ação comum. Ainda inerente a essa conjectura está a observação constante dos outros por cada membro do grupo. Quanto mais assídua e penetrante for a observação, melhor a receptividade. O objetivo é que todos os membros selecionem e executem a mesma ação, ao mesmo tempo, sem acordo prévio ou sugestão de qualquer espécie. Se o conseguem ou não, carece de importância, pois o valor real do exercício está no esforço para abrir o próprio eu aos outros e para intensificar no ator a capacidade de observar seus parceiros o tempo todo, robustecendo assim a sensibilidade em relação ao conjunto. Passado algum tempo, quando os membros do grupo tiverem genuinamente a sensação de estar intimamente unidos pelo exercício, devem então passar ao exercício de improvisação em grupo, que é diferente do exercício individual. Agora, o tema também deve ser definido, mas apenas em suas linhas gerais. Para oferecermos algumas sugestões, trabalhará o grupo numa fábrica de algum tipo, participará de um baile elegante ou de uma festa social. Chegará ou partirá numa estação ferroviária ou num aeroporto. Será surpreendido por uma batida contra jogo clandestino. Jantará num restaurante ou brincará num carnaval. Seja qual for o tema escolhido, o grupo concorda em seguida no que se refere ao cenário. Aqui estão as portas, as mesas, as bancadas de trabalho, a orquestra,
os portões, tudo o que for requerido pelo local particular que o tema escolhido sugere. O grupo distribui, então, os papéis. Não deve ser permitido nenhum enredo premeditado, nenhuma sucessão de eventos. Deve ser estabelecido não mais do que os momentos iniciais e finais com sua situação inicial e correspondentes estados de ânimo, tal como foi feito no exercício individual. O grupo também deve concordar quanto à duração aproximada da improvisação. Não se deve usar um número excessivo de palavras nem monopolizar o diálogo, e sim falar somente quando é natural e necessário fazê-lo. Assim, além disso, a capacidade de melhorar ou ampliar o diálogo não é função do ator e, portanto, não deve desviar sua atenção da improvisação com esforços de criar falas perfeitas para seu papel ou para a situação. O significado do exercício não sofrerá se suas palavras não tiverem valor literário e parecerem inclusive deselegantes. Com toda a probabilidade, a primeira tentativa de improvisação em grupo será caótica, apesar da sensibilidade aguçada da abertura e do senso de unidade de todos os participantes. Mas cada um receberá um certo número de impressões oriundas de seus parceiros. Cada um reconhecerá as intenções dos outros com o propósito de criar e desenvolver a situação dada, sentirá seus estados de espírito e conjecturará as concepções deles sobre a cena imaginada. Também conhecerá suas próprias intenções não concretizadas, seu fracasso em amoldar-se ao enredo, seus parceiros, etc. Todas essas coisas, entretanto, não devem ser discutidas. Os membros do grupo farão imediatamente uma outra tentativa para realizar a mesma improvisação, confiando ainda no senso de unidade e no contato que estabeleceram entre si. Nessa segunda vez, a improvisação assumirá, sem dúvida, um formato mais definido, e muitas intenções negligenciadas serão concretizadas. O grupo deve repetir seus esforços uma e outra vez, até que a improvisação atinja o ponto em que começa tendo o aspecto de um pequeno sketch bem ensaiado. Nesse meio tempo, apesar de inevitável repetição de palavras, ações e situações aqui e ali, cada membro deve manter a psicologia de um artista improvisador. Não se repita se puder evitá-lo, mas tente, pelo contrário, encontrar uma nova maneira de interpretar a mesma situação. Embora você tenha uma inclinação natural para reter e repetir os melhores momentos de improvisações anteriores, não hesite em alterá-los ou descartá-los, se sua voz interior o incita a arriscar uma atitude mais expressiva, ou uma interpretação mais artística do momento, ou mesmo uma nova postura em relação aos outros participantes. Seu gosto e seu tato lhe dirão o que pode ser alterado e quando e o que deve ser preservado, a bem do conjunto e do enredo em desenvolvimento. Não tardará a aprender, por um lado, a ser generoso e desinteressado, e, por outro, a explorar com empenho sua liberdade e seus desejos artísticos. Não importa quantas vezes o grupo queira repetir a mesma improvisação. O que importa é que, ao começo e o final, mantenham-se sempre clara e exatamente definidos. Em improvisações em grupo, cumpre lembrar: não há necessidade de estabelecer quaisquer pontos adicionais entre o princípio e o fim. Eles são gradualmente encontrados e cristalizados à medida que a improvisação progride, que o tema se estabelece e se consolida e o enredo cresce e se desenvolve. Assim que a improvisação adquirirá a aparência de um sketch bem ensaiado, os membros do grupo poderão decidir torná-lo mais interessante, adicionando algumas necessidades: atmosfera, caracterizações, diferentes ritmos, as quais podem ser introduzidas uma de cada vez. Quando um tema se esgota, o grupo pode escolher um outro e começar a exercitá-lo, principiando uma vez mais pelo estabelecimento do contato e da unidade, tal como foi descrito no início desse exercício. O grupo está agora pronto para o seguinte experimento: escolher uma cena de uma peça em que nenhum dos membros tenha atuado e que nenhum deles tenha visto no palco ou na tela. Distribuir os papéis. Escolher um dos membros para diretor e solicitar-lhe que encene exatamente o começo e o final da cena escolhida. Depois, conhecendo o conteúdo da cena, começar improvisando toda a parte intermédia. Não se desviem demais da psicologia das personagens que estão interpretando. Não decorem as falas, com exceção talvez das do começo e do final. Deixem que toda a trama e a mise-en-scène decorram de sua própria iniciativa de improvisação, como nos exercícios anteriores. Podem declamar aqui e ali algumas falas que se aproximam das escritas pelo autor, mas, se por acaso retiverem algumas delas na memória, não há necessidade de desvirtuá-las deliberadamente a fim de fazê-las soar improvisadas.
Não tentem por hora desenvolver suas caracterizações. Caso contrário, a atenção será desviada daquela voz interior que guia sua atividade improvisadora. Entretanto, se os traços característicos do papel que estão desempenhando insistem em vir à tona e serem incorporados, não os reprimam. Tendo assim chegado ao final da cena, peçam ao seu diretor que encene para vocês uma vez mais exatamente uma pequena seção da cena, mais ou menos no meio. Comecem então a improvisação de novo, desde o início até este ponto intermédio dirigido e prossigam até o final. Desse modo, preenchendo as lacunas passo a passo, logo estarão aptos a interpretar a cena inteira, tal como foi escrita pelo autor, mantendo sempre a psicologia do conjunto improvisador. Ficarão cada vez mais convencidos de que, mesmo trabalhando numa peça de verdade, com todas as sugestões do diretor e do autor, ainda assim estão livres para improvisar criativamente, e logo essa convicção se converterá em uma nova capacidade, em uma segunda natureza, por assim dizer. O grupo pode começar então a desenvolver as caracterizações. Esse exercício, como você certamente percebeu, tem o objetivo de familiarizá-lo com a riqueza de sua própria alma de ator. Ao concluir este capítulo, faz-se necessário acrescentar uma palavra de advertência. Se enquanto improvisa você começar a sentir que está ficando insincero ou afetado, pode ter certeza de que isso resulta da interferência de sua lógica ou do uso excessivo de palavras desnecessárias. Deve ter a coragem de confiar completamente em seu espírito improvisador. Siga a sucessão psicológica de eventos interiores, sentimentos, emoções, desejos e outros impulsos, que lhe falam desde as profundezas de sua individualidade criativa, e não tardará em convencer-se de que essa voz interior que possui nunca mente. A par dos exercícios de grupo, é altamente aconselhável continuar os exercícios individuais, porque ambos não substituem, mas se complementam.